Cientistas de diferentes países descobriram a produção de oxigênio no fundo do Oceano Pacífico, onde não há luz. O estudo foi publicado recentemente em uma revista do grupo Nature. A descoberta demonstra a existência de outra fonte de oxigênio para além do processo de fotossíntese, que utiliza a luz solar para gerar energia e é fundamental para a sobrevivência da vida. Na avaliação do professor Juliano Alves Bonacin, do Instituto de Química da Unicamp, a evidência científica traz questões relevantes sobre a origem e manutenção da vida, com impacto na compreensão de vários fenômenos físicos, químicos e biológicos. De acordo com o estudo, a produção de oxigênio em águas profundas é realizada por nódulos polimetálicos, muito desejados pelo setor de mineração marinha. A pesquisa vem sendo realizada há mais de uma década pelos cientistas. Um trabalho que mostra a produção de oxigênio sem luz, né? O oxigênio hoje que nós respiramos, acredita-se, né, que esse oxigênio venha de processos de fotossíntese, né, e de algas. E esse oxigênio é um oxigênio que precisa de luz para ser produzida. E quando você acha uma fonte, né, um sistema, um mineral que produz oxigênio sem luz, esse oxigênio ele não estava sendo considerado, né? E isso pode ter um impacto, né, grande na compreensão de vários fenômenos físico-químicos e biológicos, né? Então, como que o oxigênio que nós respiramos está sendo produzido, né? Ele vem somente de processos fotossintéticos ou existe uma outra alternativa, né? Essa é a questão que ficou no ar. O objetivo do estudo foi, na verdade, quantificar o oxigênio mesmo, né? Esse foi o fim, mas por trás ele estava fazendo estudos por intermédio de projetos que envolvem mineração marinha, né? Se nós pensarmos que pode existir muitos elementos químicos e muitos metais no fundo do mar, essa mineração marinha pode ser uma alternativa ao esgotamento de metais que a gente tem na superfície terrestre. Então existem várias empresas que já estão atuando nessa parte de mineração marinha, mas uma das coisas que precisa se entender sobre a mineração é o impacto ambiental. A gente não pode simplesmente ir lá retirar os minerais e esquecer do meio ambiente, né? Então, uma das coisas que esse pesquisador estava tentando fazer era tentando entender o consumo de oxigênio no fundo do mar, por organismos e por rochas, por minerais. Então, no fundo do oceano, era para ele ter uma quantidade muito baixa de oxigênio e ele tinha que observar uma diminuição do consumo de oxigênio. E ele observou, há mais de 10 anos atrás, que em algumas regiões havia um aumento da concentração de oxigênio. Então ele ficou em dúvida, ele falou, será que os nossos equipamentos estão fazendo a leitura adequada? Então ele desenvolveu novos sistemas, ele usou mais de um equipamento, ele fez toda uma análise estatística para comprovar realmente que havia oxigênio sendo produzido no fundo do mar, né? Então acho que essa foi a grande questão e a grande descoberta dele, né? A mineração marinha, mineração do fundo do mar, ela tem algumas dificuldades adicionais por causa da pressão, né? Nós conhecemos hoje mais da superfície da Lua do que o fundo do oceano. E algumas regiões no oceano é possível encontrar minerais, manganês, ferro, níquel, cobre, terras raras, elementos de terras raras. Então essa exploração marinha, ela pode ser a nova fonte de jazidas, mas requer um pouco de estudo, principalmente de impacto ambiental. Um dos grandes pontos levantado pelo autor é que há uma hipótese que quando esses minerais que estavam no fundo do oceano foram removidos ou quando foi retirada aquela camada que protegia, pode ser que isso tenha desencadeado
a produção do oxigênio. Então, uma questão levantada é, se eu estou mexendo o fundo do mar, será que eu não vou mexer com outros minerais e podem surgir outras moléculas ou outras substâncias sendo produzidas da mesma forma? Então, são assuntos que nós precisamos investigar, né? Não é simplesmente ir lá mexer o fundo do mar e esperar que isso não vai ter consequências, né? Então, acho que esse é o grande ponto que nós temos que ter em mente nessa mineração submarina. Estima-se que os primeiros organismos eram unicelulares e eles precisavam produzir ou ir atrás do seu próprio alimento num ambiente que era composto basicamente de metano, CO2 e outras moléculas, né? Amônia. A vida surge depois da produção de oxigênio. Então, imagina-se que tem os seres autótrofos, né, as plantas, que através da fotossíntese começaram a produzir oxigênio. A grande questão que fica e se o oxigênio foi produzido sem a presença de luz, né? Como que a gente faz essa conexão? Então, essa que é uma grande questão. Porque o fenômeno observado lá é o processo de eletrólise da água do mar. É o mesmo processo que a gente tem na produção de hidrogênio. E o interessante é que para eu produzir hidrogênio eu preciso colocar uma energia, né? E uma das possibilidades que ele levanta é a existência de uma bateria geoquímica, onde alguns elementos dopantes dentro desse nódulo de polimineral, que é uma espécie de um carvão, né, cheio de poros, talvez a reação eletroquímica entre esses elementos dopantes, né, o que ele acredita que seja a causa, né, dessa energia que pode ser gerada para fazer a eletrólise da água. Mas é o mesmo processo que a gente tem para a produção de hidrogênio, né, hidrogênio verde hoje. Só que no fundo do mar, sem luz e em condições que a gente nunca imaginou que poderia ocorrer.